Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário, que se acelera a sua curva de aprendizado. Vou conversar com uma advogada hoje muito experiente, que vai compartilhar conteúdos interessantes aqui com a gente. Antes de apresentar ela, queria pedir para você comentar aqui o que você tem achado do Prevcast e me ajudar a construir um conteúdo cada vez mais conectado com as suas necessidades aí, beleza? Vamos formar uma grande comunidade previdenciária. Também não se esquece se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ficar por dentro dos principais conteúdos que a gente tem disponibilizado aqui, beleza? E também compartilhe esse episódio nos seus grupos de WhatsApp e vamos trazer mais previdenciaristas para cá. Vamos formar um grande grupo de previdenciaristas para a gente poder trocar experiências. Então, conto com você, beleza? Quero apresentar para vocês ela, que é uma advogada incrível, acabou de assumir um papel importante junto ao OAB, tem feito um trabalho bem legal e vai compartilhar muita experiência. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Cláudia Paes, tudo bem? Tudo bem, Danilo. Prazer estar aqui. Imagina, o prazer é todo meu. Como é que foi? A doutora veio de Sorocaba? Sorocaba, isso mesmo. Sorocaba, legal. Como é que foi a vinda para cá? Tranquilo? Tudo ótimo. Foi bem rápido, não peguei trânsito, foi bem legal. A gente estava até brincando ali nos bastidores, né? Que às vezes, de São Paulo para Sorocaba é mais rápido, às vezes, do que se andar dentro de São Paulo mesmo. Isso sim, tenho certeza. Dependendo do lugar. 40 minutos, 1h20, rapidinho. Nossa senhora, muito interessante. Seu escritório é lá? É em Sorocaba, fica em Sorocaba. Fica numa zona assim que é a área de escritórios, né? Fica num bairro que é bem... tem vários condomínios, só de escritório. Ah, é? Só, vários, de todo tipo ou só advocacia? Hoje, onde eu tô, eu tenho visto a maioria advogados, né? E construtoras. Tem bastante construtoras também, percebido isso. Legal. Mas tem de tudo lá. Pô, legal, interessante. Eu vou querer depois entender então como é que funciona essa sua prospecção. Uma hora você vai lá. Legal, tomar um café lá. Muito bem, muito bem. Doutora, eu queria entender, como eu sempre faço aqui no Prevcast, como é que você chegou no direito, como é que o direito chegou na sua vida e depois como é que você chegou no direito previdenciário. Como é que isso aconteceu com você? Aconteceu assim, eu vim do varejo, então eu trabalhei muito tempo como vendedora, trabalhei com vendas de carro, enfim, lojas de shopping, e o meu último emprego, eu estava muito cansada de vender carro. Falei, não quero mais. Eu tinha uma amiga, porque ela faleceu, que ela era formada em Direito, estava advogando, e eu achava ela incrível. Ela advogava numa outra área. E eu falei, gente, eu não aguento mais fazer isso aqui. Com 33 anos, eu resolvi fazer Direito. Estava até contando agora, né, para o pessoal aqui. Então, assim, a minha jornada, ela foi um pouquinho tardia, mas não tardia para o Direito, né? Então, assim, eu escolhi Direito, acho que no momento correto. Aí fiz Direito, me formei, passei na OAB, né, que para a gente poder advogar, e vim trabalhar em Cotia. Fiquei 2 anos trabalhando com Direito Previdenciário. Então, assim, Na época da faculdade? Da faculdade. Na época da faculdade, eu estava fazendo estágio para esse advogado. Aí, quando eu passei na OAB, ele montou um escritório para mim poder tocar para ele, fazer coordenação, tudo. Eu era a principal advogada dele. Eu fiquei 2 anos fazendo... Então, ali eu aprendi Direito Previdenciário. Com esse advogado? Com esse advogado, Legal. Isso em Cotia? Isso em Cotia. Bacana. E como é que foi essa experiência na época de estágio ali? O que você fazia como estagiária lá? Tudo. Na verdade, assim, tudo que... O escritório era especialista em Direito Previdenciário, então tudo que entrava e que precisava de uma outra área para fazer uma prova no Previdenciário, aí era para estagiária, era para Ana Cláudia, entendeu? Né? Então, reconhecimento de pós-mortem para a criança ter direito à pensão por morte. Então, vamos fazer a doutora Ana Cláudia fazer, porque ninguém queria fazer direito civil, mas todo mundo fazia muito bem previdenciário. Então, você já comecei nessa... Então, tudo que ninguém queria fazer, ia para mim. Pedido de PPP. Pedido de PPP, terrível. Quem quer fazer pedido de PPP? Ninguém, né? Eu acho que, na verdade, não é que não querem fazer, é que a dificuldade
que se tem para conseguir esse documento é muito grande. Então, é um serviço que fica represado no escritório. Não que eles não queriam fazer, mas fica muito represado, né? Enfim, comecei aí. Aí comecei a aprender cálculo, enfim. Cara, essa atividade do PPP, ela é uma bem complicada. Você fazia o quê? Ligação? Você fazia por ligação? Fazia, era Google, né? A gente fazia aquelas pesquisas porque você vira investigador da empresa, né? Então, você vai no Google, vê e tudo mais, consegue o canal de acesso, telefone, e-mail, JuSesp, Receita Federal, aí você chega aí até no sindicato, enfim, você começa a fazer umas pesquisas, aí depois você começa, a empresa está fechada, aí você começa a ir atrás, tirar uma declaração, não lembro, uma pesquisa na trabalhista de todos os processos que a empresa tem para ver se você encontra algum laudo, enfim, né? Aí eu comecei a aprender a fazer isso. Só que, quando eu consegui a documentação ou o PPP, depois de feito todo esse trabalho, aí chegava para o meu gestor de escritório e falava assim, mas ele não tem direito. Eu falei, não, peraí, não estou acreditando, né? Fiz tudo isso. Aí eu falei, não, eu quero aprender a fazer cálculo. Me ensina o cálculo. Daí eu fazia o filtro. Se eu conseguisse, se ele ia ter direito ou não, né? Aí eu comecei a aprender mesmo direito previdenciário, aprendendo cálculo, que é uma coisa que eu achei que eu nunca ia fazer na vida, né? Caramba, que interessante. Então eu comecei aí, Mas esse trabalho de buscar PPP, ele embora seja muito complexo, ou trabalhoso talvez, ele é algo que te dá uma maturidade muito interessante, porque você tem que sair fora da caixa. Que nem você falou, pô, vou pesquisar processo trabalhista porque eu não tô achando essa empresa. Será que ela tem processo ativo? Sim. Será que essa empresa tem um processo civil? Quem são os sócios? Será que tem processo contra eles? Isso. Né? JuSesp. Você faz um trabalho de detetive, mas aprende muito com isso, né? Porque tem que pensar fora da caixa. Importante, E aí, pensar fora da isso caixa. foi o final da faculdade? Isso no último ano, no último semestre. No último semestre eu consegui esse estágio. Porque assim, eu ganhava muito bem vendendo carro. Né? Eu estava com 33 anos de idade. Então, fui ser estagiária para ganhar menos que salário mínimo, para poder aprender, porque eu queria realmente aprender previdenciário. E a dona do escritório, ela fazia faculdade comigo. Né? E ela me deu essa oportunidade. E para tomar essa decisão de sair da segurança... Foi muito fácil. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Tava cansada já? Porque eu acho que quando você tem uma certa idade, você consegue fazer... Porque o dinheiro, ele não é tudo, né? Eu acho que... E eu não estava feliz ganhando dinheiro vendendo carro. Eu não era mais feliz. Eu estava naquela crise que eu não queria ir trabalhar, enfim, né? Então, eu até quase entrei em depressão nesse período. Então, foi muito, para mim, assim, eu não consigo nem lembrar dos perrengues de ficar sem dinheiro, nada, porque foi tão prazeroso e valeu tanto a pena hoje, eu vejo. Começou a ter mais motivação. Os perrengues já ficaram, assim, num lugar aqui escondido, entendeu? Eu não acesso os perrengues mais. Interessante. Muito bom. Tomou a decisão, foi... tem essa questão emocional mesmo, né? Se o nosso coração não tá naquele lugar, não adianta. Não adianta. Você foi vendedora de calçados também? Não, de carro. De carro e... de roupa, né? De roupa. Fui gerente de loja, enfim. E trabalhei com vendas de carro, vende carro zero. Eu fui vendedor também boa parte da minha vida. Então. E, aliás, eu brinco, eu sempre falo aqui no podcast, o pessoal que acompanha sabe, eu sempre falo que é sobre vendas. Eu na advocacia não deixei de ser vendedor, nunca deixei de ser vendedor. Aliás, desde os meus 16 anos, estou escrevendo sobre isso, comecei com vendas porta a porta, vendendo livro porta a porta, com 16 anos. Imagina um moleque de 16 anos aparecer na porta da sua casa, sei lá. E era assim, tinha dona de casa cuidando das crianças, arrumando para ir para a escola, fazendo almoço, aí tá um moleque lá batendo para poder vender um livro, falando que o livro é importante. Era um desafio muito grande. E de lá para cá eu vim maturando um pouco técnicas de venda, né? Cheguei a vender calçado. Olha. Trabalhei numa loja chamada Pontal. Conheço, tem na minha cidade. Tem tudo quanto é lugar, né, Pontal, né? Tem. Trabalhei na Pontal. Nossa, foi incrível, assim, esse tempo de venda. Já é uma experiência incrível? Uma experiência incrível. Mudou minha vida, né? Mudou realmente. Eu brinco que venda... Porque o que acontece? Olha que interessante. Qual é a principal coisa de qualquer empresa, qualquer negócio? É vender. Uma empresa, ela, para ter lucro, ela precisa vender. Sim. Vender um produto ou um serviço. E muitos advogados, a OAB...
ou na verdade as faculdades, não é nem a OAB, mas as faculdades nos ensinam, quando a gente tem ética e tudo mais, de que a gente deve tomar muito, muito, muito cuidado. Mas ninguém fala assim, ó, não, também dá para ir por aqui. Ninguém ensina por onde você pode ir. Eu acho que são competências que a gente vai aprendendo, né? Porque assim, a gente vê perfis de advogado que gostam de ficar no escritório escrevendo, não gostam de fazer audiência, e aqueles que fazem atendimento. E o atendimento, que é onde a gente fecha um contrato, que na verdade é uma venda, porque o meu cliente, o segurado, ele pode escolher, ele não precisa ficar comigo, ele pode escolher. E hoje em dia eles já chegam, às vezes já foram em 2, 3 advogados para chegar e sentar na nossa cadeira. Acontece. Não acontece? Acontece. Então é o que você falou, vendas, né? A gente não aprende na faculdade, a gente não aprende essa competência na faculdade. Mas eu fiz uma faculdade muito boa que me deu, que me ensinou várias competências. Né? Que ela não é uma faculdade que vai para o litígio, é uma faculdade que ela vai para o administrativo extrajudicial, que é uma faculdade empresarial. O que eu sinto na advocacia é que parece que a advocacia ela não pode ser mercantilista, não é? E isso não é verdade, porque a gente tem que atender o cliente com bom terno, não é? É assim que funciona. Você tem que se vender, né? Isso, é isso. E eu acho que isso falta nas faculdades. Falta muito, muito. Na verdade, eu acho que eles ainda, nesse ponto específico, denúncia aqui, eles fazem um desserviço. Porque, poxa vida, o advogado é uma atividade muito importante para a nossa sociedade. A gente precisa aprender a gerar bons relacionamentos, criar conexão com o cliente, gerar valor a partir da nossa imagem, do nosso serviço e a partir daí gerar negócios, né? Aliás, vou deixar aqui no link, então depois se você quiser entrar lá, um e-book sobre vendas. A gente vai colocar, Xandão, um e-book sobre vendas. Eu quero. Vou deixar. Eu quero. Boa, legal. É um e-book sobre vendas que eu fiz, que pelo menos já dá uma pincelada aí pro pessoal no que deve estar olhando aí sobre vendas. Porque é fundamental, pô. Tem que focar em vendas. É o principal. É legal fazer uma pós-graduação, um mestrado. Veja, não tem problema nenhum, no meu ponto de vista. Mas você precisa ter cliente para você depois utilizar toda essa técnica. A gente tem que conhecer a matéria para poder vender o serviço. Né? Então tem que conhecer a matéria, identificar o problema, identificar o direito, ver se aquilo a gente consegue, né, resolver e assim vender o serviço. E você tendo trabalhado como vendedora em algumas atividades, loja, carro, você, imagino, por ter trabalhado como vendedora, já tinha uma propensão comercial? Tinha, já era bem comercial, assim? Já, sempre foi. Sempre trabalhei sempre, assim, minha vida inteira eu trabalhei né, em lojas, em vendedora de shopping e tudo mais. Na última, era a Toyota. E foi muito legal ter trabalhado com japonês. Porque eu aprendi uma coisa que a gente não aprendi em outros lugares. Eu lembro que a gente tinha um carro que não vendia e o meu gerente falou assim, olha, vamos fazer uma ação, a gente vai vender todos esses carros, né? E aí a gente vai pedir alguma coisa, mas depois que a gente vender, zerar o estoque. Eu nunca tive essa educação. Primeiro eu vou trabalhar e depois eu vou pedir alguma coisa. Né? Então isso foi muito importante. Então quando eu entrei lá atrás, naquele escritório, que eu vi que era aquela maior demanda, eu perguntei, qual é a maior demanda? Ana, tem isso aqui, ele me deu. Aí depois eu comecei a pedir, então eu quero fazer cálculo, porque se eu tivesse pedido primeiro para aprender o direito, ele não ia Eu era uma estagiária, né? Eu era amiga da dona do escritório. Quem que queria me ajudar no escritório? Todo mundo tava com medo. Entendeu? Mas foi isso. Então eu acho que a forma que os japoneses veem o mundo, o jeito que é bem transformadora. Eu acho que isso me transformou. Foi a parte boa aqui de ter trabalhado com vendas, né? O Japão, ele é um exemplo em gestão, né? Sim. O Japão, ele é um exemplo. A gente tem no nosso modelo de gestão aqui no Brasil muito impacto da cultura japonesa, né? Muitas técnicas, estratégias que eles aplicam, empresas do Brasil replicam, né? Porque funcionam mesmo. Você sabe que quem escreveu, o marido da Melissa Folman, você que gosta muito de gestão, ele era um engenheiro da Toyota, ele trabalha no escritório dela, inclusive dá cursos de gestão de escritório, aplicando essa cultura japonesa. Pô, interessante. Vamos tentar trazer eles aqui para compartilhar com a gente. Pô, muito bacana.
Muito bacana. Você tem contato com eles? Tenho mais com a Melissa do que Legal. com o marido, né? Pô, legal, vamos fazer essa ponte e trazer. Melissa, marido, venham pra cá pro Prevcast. Bora falar de gestão. Muito bom. E aí você utilizou na advocacia toda essa expertise comercial, você trouxe para a advocacia? Olha, como aconteceu? Eu advogo no previdenciário, como eu trabalhei em escritórios, para mim há 8 anos. Então, agora eu percebo que eu preciso aprender outras competências. O que é? É muito difícil montar a equipe dentro do direito previdenciário, porque as pessoas saem da faculdade com amor, né? Um romantismo sobre o criminal, um romantismo sobre outras matérias, civil, família, enfim, que eu acho que é o mais fácil de entender, né? Porque o previdenciário são muitas normas, muda o tempo inteiro, né? Então as pessoas não têm interesse em vir para o previdenciário. Então o que eu percebi? Que hoje eu preciso muito ter pessoas para me ajudar. Se eu não tiver, eu não vou conseguir dar conta do meu serviço. Eu acho que a minha maior dificuldade na advocacia hoje é pessoas, é gestão de pessoas. Esse é um dos pilares mais difíceis mesmo. É gestão, ter pessoas que me ajudem, ter pessoas que façam petição inicial, que são comprometidas, entendeu? Que eu possa ter certeza, dormir em paz, que ela não vai perder um prazo de recurso, entendeu? Eu acho que é isso, o comprometimento das pessoas está... E eu tive muitos problemas nesse período. Eu acho que eu não consegui montar a equipe porque eu não soube contratar as pessoas certas. E aí você já conversou comigo, me deu algumas dicas que eu vou tomar para mim aqui. Boa, O Danilo, gente, ele é demais, é impressionante conhecimento de gestor, né? Por isso que eu te convidei para você ser a coordenadora adjunto da Comissão de Relação com o INSS da OAB São Paulo. Pô, legal, eu sou muito grato. Ajudar ela. Doutora Ana, para quem não sabe, ela está na Comissão de Relações com o INSS, né? A Comissão de Relações com o INSS, ela é a coordenadora agora, está responsável lá em ter essa comunicação OAB e INSS, então ela é a instituição OAB conversando com o INSS sobre melhorias para a advocacia. Então o advogado está lá no escritório dele, utilizando lá o meu INSS, e mal sabe que a doutora, assim como era antes, a doutora Fernanda Angeli, né? Deixar até o card da doutora Fernanda que esteve aqui com a gente, para vocês olharem, lá foi muito legal. E hoje a doutora Ana está fazendo esse papel. Pô, e obrigado por me convidar aí, vamos fazer um bom trabalho aí, vamos para cima. Como é que tem sido esse desafio? Grande. Né? Grande, muito grande. Quero, né, assim, agradecer a doutora Adriane Bramante, né, pelo convite, a Fernanda, as pessoas que estão ali na direção, Guilherme, né, que passou o bastão pra gente, né, Fernanda, porque a gente fala com a superintendência, mas tem o pessoal da Dataprev que fica lá na Federal, né, em Brasília. Então, e aí os problemas da advocacia, o que a gente percebe de grande dificuldade é a diretoria da Dataprev, mas também a advocacia previdenciária, que eu não sei o que aconteceu, que aumentou muito o número, o INSS não tem mais atendimento presencial, e aí todo mundo faz previdenciário, mas não é todo mundo que é especialista em direito previdenciário. Então, o advogado que está começando ou aprendendo, e acho que esse é o nosso maior problema aí, no sentido de ajudá-lo, de entender qual é a dificuldade dessa pessoa, orientá-lo e também que ele faça a parte dele, que é também ler as normativas, olhar os e-books que a comissão faz, porque ali tem todas as orientações que ele pode ou não pode fazer, né? Então, acho que é o nosso maior desafio, isso é educação, educar a advocacia, no sentido que a gente tem parceria, que não é no grito que a gente ganha as coisas, e sim conversando, né? Meu perfil é de conversa. Meu perfil, eu tenho um perfil que eu gosto de conversar, entender os dois lados e a gente tentar uma solução. Tentar, por quê? Porque às vezes tem problemas que não tem solução. Muitas vezes tem. Porque quando a gente vai sentar conversar, a gente deixa a pessoa calma, a gente tenta diminuir o ânimo de alguém, né?
E aí, quem ganha? Quem cede, não é? Verdade. É assim. É o jogo de negociação mesmo, né? É O isso. jogo de negociação com o INSS pra gente trazer melhoria. Aquela história de vendedor, né? Eu acho. Tá vendo? Sem dúvida, é verdade. A negociação, ela é uma das partes do processo de persuasão, Sim. né? Então, para eu persuadir, a negociação que é o direto, né? Tem também a venda anterior, que enfim, mas no e-book vocês vão ver alguma coisa sobre isso. Nossa, então eu acho que eu fiz a escolha certa. Então, quando a gente não sabia, a gente está se conhecendo muito hoje, né, Danilo? É verdade. Fiz a escolha certa. Tivemos uma reunião apenas, Nossa, né? Já alinhamos algumas coisas, mas bem legal. Vamos tocar forte esse projeto aí, vai acontecer, vamos representar bem a OAB aí, frente ao INSS e conquistar muitas coisas, aí. E aí você tinha comentado que um dos problemas é pessoas, né? E o outro problema é processo. O pessoal de casa entender mais ou menos o que a gente conversou aqui, né? E aí você que quer fazer contratação, é importante definir sempre o perfil da vaga, né? Então, pesquise depois no Google aí, processo seletivo, coloca CHA. Você vai colocar ali as competências, habilidades das pessoas, você vai definir o cargo que você quer contratar. Por exemplo, o exemplo que eu dei para a doutora, controladoria. Controladoria, eu preciso de alguém organizado, alguém que é detalhista. Então, se eu preciso disso, esse é o perfil. A pessoa, ela tem que se adequar ao perfil. E não apenas, essa pessoa parece ser bacana. Não é que parece. Ela tem que se adequar ao perfil da vaga. Isso ajuda muito você a manter pessoas ali. E tem que conversar, entender mesmo, né, os objetivos da pessoa, se alinham aos seus. Tem que ter uma conversa muito clara, né? E vou te falar uma coisa, e é isso que eu digo, é sobre vendas. A gente vende o tempo todo. Quando você traz alguém para trabalhar na sua empresa, o que você está fazendo é vendendo o seu sonho, vendendo o seu projeto para que essa pessoa venha fazer parte, né? Então você tem que trabalhar alinhamentos com ela nesse sentido. Aqui é assim, aqui é assado, aqui a gente tem uma visão, uma missão, determinar esse tipo de valor, a nossa cultura organizacional ela é assim. Você negocia, vê se a pessoa se encaixa com isso, e aí ela vem realmente fazer parte de um time, integrar. É muito mais do que um salário, né? Sim, é muito mais do que um salário. Isso mesmo. Ela servia a um propósito, né? Ela serve a um propósito que é maior do que eu, que é maior do que ela. Então, acho que isso é fundamental. As pessoas, elas querem se sentir reconhecidas, valorizadas, não apenas com salário, mas com mais do que isso, né? Realmente entendendo que está transformando a sociedade de alguma forma, né? É isso mesmo. Então, isso é muito legal. E aí eu digo, então, que são pessoas e processos. 2 pilares fundamentais de todo o negócio. Aliás, eu tenho um método que chama 4Ps. Depois eu não estou fazendo o curso ainda dele agora, desse método. Desse ainda não. Eu vou fazer depois. Vou fazer um de vendas agora, vou montar um curso de vendas pro pessoal e talvez eu lance isso daí. Tô com esse projeto. Mas esse método 4Ps, ele é muito interessante, né? E ele está dentro desse objetivo de você trabalhar e estruturar esses pilares para que você consiga fazer seu negócio realmente alavancar. E a gente ter tranquilidade, né, doutora? Sim. Porque uma coisa que eu estava falando é o seguinte, na faculdade é bem gostoso, né? Quando a gente está na faculdade, caramba, eu vou me tornar advogado. Quando a gente se torna advogado, vê o perrengue que é. Você vira escravo de você mesmo, muitas vezes, tem que trabalhar até tarde, tem que enfrentar dificuldades. Você não deveria ser assim, né? Sim. Preparam a gente para uma atividade jurídica, mas a gente tem que gerir um escritório e não sabe gerir. Sabe. Aí Como é você que fala, faz e isso? agora? E o que aconteceu comigo? Peraí. E agora? Eu cresci. O que eu faço? Né? Como que eu vou fazer? Nossa, tem tantas iniciais ali parada, como que eu vou dar conta de tudo isso? Aí tem coordenação. E uma coisa que eu aprendi no meio de tudo isso é como as relações são importantes. E quando a gente fala em relações, a gente fala em política. Porque relação é a gente ser político, de certa forma. Eu não preciso gostar de você ou de outra pessoa, mas eu preciso tratar você bem. Isso é uma questão política. E quando a gente está, né, dentro da OAB, a gente percebe que, assim, se você não gosta de estar numa empresa grande, você não pode gostar de política. Se você não gosta de trabalhar, você não pode entrar numa empresa pequena, porque o que mais tem numa empresa pequena é trabalho. E numa empresa grande, o que é relação de pessoas? Política. Eu aprendi isso com o presidente da minha subseção, que é o Dr. Márcio Leme. Eu estou numa gestão, um cargo de diretoria. Eu fico acumulando serviços, entendeu? E ele me ensinou. E eu falava assim, nossa, eu odeio política e não sei o quê. E ele me mostrou
como é importante eu ter relação com você, com outra pessoa, como isso me fortaleceu e me cresceu. Eu já fazia isso, mas eu falava que não gostava, mas eu sempre fui assim, porque eu sempre fui vendedora, então eu sempre fui de ter relação com as pessoas, né? E a OAB, ela fez isso, né? Ela nos aproximou, ela me aproximou de você, aproximou de várias pessoas ali, né? Isso é uma troca muito boa, né? Sim. Estar na OAB, a gente tem uma troca de experiência muito legal. A gente aprende muito Muito. com outros advogados. E aí, quando eu fiz o Prevcast, foi pensando nisso, nessa troca de experiências. Então, pô, a gente tá trocando experiência. O pessoal que tá assistindo tá falando, caramba, que interessante isso. Não tinha pensado que era processo de pessoas. Ou eles estão falando, caramba, eu também tenho dificuldade de contratação. Olha uma ideia aí de solução. Sim. Isso é valoroso, né? Em tudo, né? A gente tem que se relacionar. A gente tem que estar com a mente aberta para ter relações com as pessoas. Não é que você vai ser meu amigo, não estou dizendo você, que a gente já é amigo, mas assim, vai ser, mas eu preciso tratá-la bem, não preciso virar, porque hoje tá tão difícil, né? A gente vê que as pessoas olham para você, enfim, te medindo, né? Julgando. Te julgando, te pré-julgando de alguma coisa, enfim. Hoje tá muito, né, a gente percebe, não sei se a pandemia, as pessoas ficaram muito tendo relação por meio de call, né? E perderam essa relação de tocar na mão, né? Enfim, mas a gente percebe no dia a dia isso, né? É verdade, teve uma mudança muito grande, né? No comportamento da sociedade depois. E aí lá no seu escritório, Turana, você atua no direito previdenciário e em outras áreas também? Eu atuo só no previdenciário. Eu faço regime geral e regime próprio. O direito previdenciário, ele me conquistou, que é aquela situação, né? Quando a Adriane Bramante fala isso, agora eu vou usar as palavras dela. Cada benefício concedido, a gente sabe que aquela família vai ter uma renda, é a família que vai ter a renda. Então, isso me conquistou, porque eu acho que a gente faz bem à sociedade, né? A gente consegue colocar o arroz e o feijão para aquelas pessoas, consegue dar o mínimo existencial, né? Então, isso me conquistou bastante. Porque eu era tributarista. Eu passei na OAB em tributário. Eu era tributarista de coração. Interessante. Mas é legal porque o tributário é muito administrativo e é muito parecido com o previdenciário. Inclusive, também no escritório, eu tenho um segmento empresarial que está crescendo. Essa é uma coisa que tá caminhando agora, entendeu? Pô, legal, conta pra gente que área que é essa que você tá É a atuando. parte das contribuições previdenciárias, SAT, RAT. Eu gosto muito. Olha só, quando eu me formei na faculdade, eu fiz sobre a contribuição social na construção civil. Você imagina, não tinha livro. Então, eu tenho um segmento para a gente regularizar obras, parcerias com pessoas que fazem isso agora, entendeu? E aí você tá atuando nessa área? Não atuo. Às vezes eu faço assessoria para alguns colegas que têm empreendimentos nessa área. Então, assim, eu faço mais parte de benefício. Mas às vezes eu sou acionada para isso. Então, às vezes, por exemplo, tem alguma amiga que faz trabalho empresarial que está precisando de uma assessoria na parte de medicina do trabalho, engenharia do trabalho. Ana, e aqui? E agora? Olha isso que aconteceu na empresa, entendeu? Eu tenho que fazer a parte contrária. Isso é triste. Não é muito fácil, né? Que na parte de atividade especial, né? Então, hoje eu sou acionada para isso também. E aí você vai tentar ajudar ali que a empresa pague um imposto menor. Entendi. Que diminua a tributação do SAT, do RAT, né? Enfim, entendi. E no seu escritório, essa parte empresarial que você essa tá parte focando... fica comigo. Essa parte fica mais comigo. Aí outras pessoas me ajudam na parte de benefícios, né? De benefícios. Legal, então é previdenciário e um bracinho aqui desse... Mas você sabe que me trouxe isso? Foi a OAB. Porque assim, começaram... é isso, né? Relação. A gente fala atividade especial, sou apaixonada por atividade especial. Atividade, né? Ruído, insalubre, isso, olha, não sei o quê. E aí, as pessoas que me conhecem... Ai, Ana, olha, essa empresa tá fazendo isso. Ai, deixa eu conversar. Você não quer falar com o dono, não sei o quê? Posso te levar numa reunião? E aí, acabou que eu comecei a pegar algumas assessorias nesse sentido.
Legal, bacana. Previdenciário para a empresa também? Isso, Previdenciário mesmo. Era o previdenciário mesmo. É. Legal, muito bacana. E aí, a parte de servidor, você que faz ou você faz mais de regime próprio? Eu faço os dois. Faço os Você dois. faz os dois. Faço os dois. Você é de- Consigo fazer os dois. Pô, legal, bacana. Consigo fazer os dois. Interessante. E aí, a parte de regime próprio, porque ela é bastante. Regime próprio tem vários regimes próprios, né? E eles são diferentes. Na Muitos minha deles. cidade tem o da minha cidade, que é Funserve. Então é legal, né? Porque a gente tem aquele e tem muito Asprev. Em todo lugar tem Asprev. Eu não tenho, confesso, servidor federal. Quase não tenho, muito pouco. Mas Asprev a gente tem de todas as secretarias, né? Interessante. Saúde, judiciário, entendeu? Vários. Uhum. Interessante. Você tá mais de um lado, mais do outro, 50% cada? Mas no regime geral. Mais No regime geral. Mas no regime geral. Mais no regime geral. Bacana, E o legal. regime próprio, ele cresceu muito também, porque com a reforma da Previdência, como alterou, então ele cresceu, eu acho que ele cresceu muito, acho que as pessoas estão procurando muito agora o regime próprio, Uhum. a partir dessa alteração também. A demanda que você tem na parte do regime próprio, ela tá mais focada em quê? Assim, planejamento, é realmente atuação, revisão, Olha, concessão? é diferente o segurado, que é assim, eles dão entrada sozinho, eles vão no escritório, você faz uma pré-análise e tudo mais, eles não te contratam, é muito diferente. E aí eles vão até lá sozinho, quando dá problema, aí que eles voltam para o escritório para te contratar. É diferente do regime geral, que o regime geral ele te contrata, porque ele precisa, porque primeiro que ele não tem ninguém que faça isso. As secretarias, os sindicatos do regime próprio, eles cumprem muito essa função, né? Por isso que às vezes é menor a quantidade de serviço que a gente tem em escritórios, né? Uhum. Interessante. E a cobrança também nesses casos ela é muito diferente, né? Porque pensando em precatório estadual, puxa vida, até municipal aí É uma coisa que demorado. você não recebe, né? É bem demorado. É bem Aí você demorado. tem que fazer cobranças aí já Sim, mais demorado. antecipadas aí pra... Legal. é diferente. É uma outra forma que você... Até porque ele tem uma renda, né? Uhum. É diferente do segurado que você vai pedir um LOAS que não tem, que comer em casa. Ele não tem renda, né? Você não consegue cobrar no início do seu trabalho. É verdade, porque ele tá Entendeu? recebendo, ele vai aposentar e já vai A sair, gente tem que ter geralmente. esse tato, né? É diferente, né? São coisas... Por mais que é previdenciário, mas a forma de cobrança é diferente uma da outra. Às vezes as cláusulas contratuais que tem que ter em contrato são diferentes. Tipo o que, assim, que você poderia dar de dica pro advogado que tá em casa? Olha, por exemplo, atividade especial de regime próprio, entendeu? É uma coisa que a gente tem que fazer um contrato específico, vai entrar com uma ação específica para aquilo, você vai conseguir aquilo, depois você vai averbar, vou conseguir, trabalhou no regime geral, tem atividade especial, né? Então você vai fazer no administrativo tudo aquilo, né? Vai fazer uma atualização de vínculo, pedir a atividade especial, colocar lá um documento, então você tem que pedir essa parte administrativa. Se não deu certo, vai entrar com uma ação contra o INSS. Então, quer dizer, é trabalhoso, né? São 2 atos, enfim. O previdenciário, ele é bem complexo, o nosso judiciário, ele é muito Então, a gente tem que lento. ter uma previsão. Você pode fazer específico para isso, né? Aí depois para ele levar. Às vezes, acontece de você fazer tudo isso, ele ainda ele ir sozinho pedir lá, depois que tiver uma CTC averbada com atividade especial, né? Ir lá sozinho no estado da entrada, né? Entendi. E aí só vai te procurar. É um segurado difícil, assim, não é bem diferente, totalmente diferente. Legal. E aí você falou que o máximo, a maior parte lá, então, ela é a parte do regime geral. Regime Dentro do regime geral, você está distribuída aí a sua atividade em todos os benefícios? Tem algum que você não faz? Eu faço todos, não tem nenhum que eu não faça. Tem um que você gosta mais? Você já meio Que eu falou de gosto atividade mais, eu especial. gosto muito de atividade especial e eu tenho feito muito a aposentadoria para pessoa que porta com deficiência. Entendi. Muito. Legal. Tem sido um benefício extremamente interessante do ponto de vista econômico pós-reforma, né? Sim, Na verdade, foi o que sobrou, né? Na verdade, foi o que sobrou em termos de boa renda. E eu acho que quando a gente começa a entender a deficiência, a gente começa a abrir a cabeça, porque a deficiência, ela é tão... Quando chega um segurado no escritório, eu tenho que desconstruir
tudo que ele, assim, eu tenho que fazer ele enxergar que ele é deficiente, porque ele acha que ele é inválido. Ai, mas eu não sou inválido, doutora. Eu não tô doente, mas espera aí, vamos lá. Aí você fala, viu, quando é um senhor, você consegue brincar com o seu neto? Aí eu não consigo brincar, tem uma dor aqui. Aí você fala, então, é uma barreira. Então você vai fazendo ele enxergar, desconstruir tudo que ele... Aí depois no final, mas eu não tenho documento médico, então peraí, vamos atrás. E aí, putz, isso é um problema para você poder Não é? fixar a data, né? É. Isso é um grande problema para fixar. Olha, eu tenho entrado com muita ação de obrigação de fazer para conseguir prontuário. Faço isso muito, muito para... Assim, eu fiz uma cirurgia em 99. Aí você vai lá, o hospital não tem mais, né? Aí a gente entra com uma ação para ele dar, a gente conseguir constituir aquela prova. Olha, já aconteceu dele não ter mesmo, ter algum problema, um caso fortuito, desfez, enfim. Mas já aconteceu muitos casos a gente conseguir essa prova. Entregarem. Entendi. Então acaba tendo que fazer direito civil às vezes, né? Uhum. Tem que fazer, Tem que verdade. fazer. Interessante. Na atividade especial aí, o que você encontra de desafio? Quais são os principais desafios para você? E os principais desafios, sabe o que é? É a falta de conhecimento que a empresa tem entre o que é norma trabalhista e o que é norma previdenciária. Eu acho que é o meu maior desafio. Exemplo, tem algumas empresas que elas já sabem fazer muito isso. Aí eu posso até citar aqui, que é a Heineken. Você pega um LTCAT de uma empresa dessa, lá você vai verificar o que é insalubridade, que é do direito do trabalho, e você vai verificar, inclusive, parte que fala da aposentadoria especial. Então, assim, ela já faz um LTCAT com essas duas, com esses dois direitos ali. As empresas, elas fazem tudo com base na NR15. E é tudo, é uma norma trabalhista muito antiga. E aí eu acho que tem um grande problema. Por quê? A norma trabalhista, ela tem de tudo para descaracterizar a insalubridade. E aí vem a NHO 0, a NHO 0, lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, que o INSS hoje aceita, que a Receita Federal aceita, em forma de tributação. Só que daí, aqui, aí ela fala que o EPI é lide, fala quais, mas usam os EPIs todos antigos. Então, eu falo que o previdenciário e o trabalhista são primas que se odeiam. É impressionante isso. E quando você vai retificar um documento desse no direito do trabalho, porque agora você vai pedir, falar, tem problema esse documento aqui, seu juiz, tal. Aí vem lá o defensor do INSS, né, a AGU, e fala assim, não, olha, é o seguinte, você vai ter que discutir no direito do trabalho. Se você consegue a perícia na federal, ela é limitada. Seu questionamento, inclusive a parte contrária também vai quesitar e pode dar ruim lá. Se você vai para o direito do trabalho, você consegue quesitar melhor, você consegue ter um assistente técnico, né, ali e tudo mais, enfim. Só que ainda assim, é que eu tenho feito muita retificação de PPP na trabalhista. Ainda assim, o que tem acontecido? Eu não faço direito do trabalho, mas comecei para conseguir a prova. Porque o que a gente faz no previdenciário é constituir a prova para o cliente, né? Porque o cliente não traz a prova. Uhum. E chegando ali, você tem que ensinar os juízes. Porque assim, eu quero uma perícia de 20 anos, uma perícia de 10 anos. Eles querem me dar 5 anos porque eles acham que eu estou pedindo insalubridade. Então tem que tomar muito cuidado, tem que deixar muito claro o que você quer, tá? Ali. Inclusive, peguei dicas de vários engenheiros, porque no começo a gente aprende, né? A gente só não ganha, a gente vai aprendendo ali, aprende, erra bastante e aprende com os nossos erros, né? De delimitar essa perícia. Ele falou assim, doutora, eu não entendi o que você estava querendo. Na próxima, delimita para mim o que você quer. É difícil mesmo, os juízes, eu percebo que muitos juízes trabalhistas, eles carecem de informação, de conhecimento previdenciário. E pra gente é uma luta isso. E não é só o perito, por incrível que pareça, e isso me revoltou num processo meu, que o médico perito,
ou engenheiro, na verdade, ele também não tinha nenhuma noção do que estava sendo discutido. Eu fiz também, e eu até quero conversar um pouco com você sobre isso, questão de ação para retificação de PPP na trabalhista, porque é algo que eu também tenho feito bastante. Eu também tenho olhado para isso como uma estratégia. E eu até vou te explicar como que é a minha estratégia. Mas nesse caso específico, o perito ele colocou lá que não tinha insalubridade. Eu falei, cara, mas não é insalubridade. Insalubridade é um termo trabalhista, não é sobre isso. Aqui eu estou falando de exposição a agente nocivo. É diferente. Sim. A insalubridade é quando, por exemplo, eu tenho exposição a agente nocivo e isso não foi elidido de alguma forma, está acima dos limites de tolerância e tal. Mas o que eu quero saber é o seguinte, existe aqui, e é evidente que existia no caso, e o perito insistindo, não tem insalubridade. Eu falei, amigão, e o quesito claro, falando sobre insalubridade e exposição a fator de risco. E, cara, sabe qual é uma saída? Você fazer pedido de declaração, que você quer a declaração dos agentes ocupacionais. Tirar a palavra insalubridade. Tirar. Inclusive, tem julgado, posso te passar, Pô, legal. que por mais que não seja insalubre, tem que constar lá no formulário, porque a briga é essa. Chega na sentença, como não teve insalubridade, ele não quer dar, o juiz não determina a retificação do PPP, não é isso? Tem acontecido isso. Então, aí tem esses julgados, a gente tem até que compilar isso aí para levar. E se você alegar o tema 55 quando for ruído, no tribunal, no TST, eles falam, inclusive, às vezes você muda, se for acima do limite de tolerância, mesmo que ele dê o EPI, você consegue até uma insalubridade. Algumas câmeras, não todas as câmeras no TST, eu atuo no TRT-15, então o meu é em Campinas, né? Algumas câmeras ali em Campinas, eu tenho conseguido isso também, mas desde que seja acima, mesmo que tenha entregue o PPP. Aí eu uso que daí é uma jurisprudência do STF, né? Eles têm que acatar de alguma maneira. Interessante. Bem legal. Interessante. Como é que eu penso nessas ações? E é realmente o meu maior esforço, né? Se passa muito daí, eu até perco o ânimo, mas continuo lutando firme. É tentar ter uma conversa mais de gente grande com a empresa. Então, assim, a gente tenta negociar e a empresa não negocia. Cara, mas vamos corrigir isso aqui. Então, deixa eu dar uma olhada no LTCAT para ver se está correto. Não, a gente não vai mandar, tem que dar o PPP. Cara, vou entrar com um processo e a gente vai ficar caro para você e para mim. Não tem jeito, vamos fazer o processo. Aí, a minha esperança é de chegar lá com o advogado e falar, e aí, doutor, vamos matar isso aqui, cara. Você narrou exatamente o que acontece. É isso, cara, eu não quero, doutor, eu não quero ficar brigando nesse processo. Não tem interesse. Tempo que a gente perdeu até chegar a isso. 1 ano. O cliente não sabe, ele tá lá, mas você não conseguiu o PPP, doutora, não é assim? Exatamente. E a cobrança. Exatamente. Então, assim, é tentar negociar, mas ainda tem advogado, e aí isso também é ruim, porque eles só têm a visão trabalhista, alguns advogados só têm a visão realmente trabalhista, e aí é difícil ele ter essa percepção, ele, não, doutor, não sei o que e tal, ele não entende do previdenciário também, e às vezes a gente não consegue negociar. Pô, aí é triste. Aí tem que ir pra perícia, tem que forçar e tal. E aí quando você vai pra sentença é um risco danado, porque o juiz, ele também não entende muito. Eu tive uma empresa em Sorocaba que eu tive que entrar com 70 ações discutindo o PPP. Eu tinha certeza que estava errado. Estava todos errados. Aí eu consegui, porque assim, eu pedi o LTCAT, ela não dava. Quando veio a LTCAT, eu já comecei a fazer algum, porque eu já tinha, eram vários LTCATs, enfim, e era uma empresa boa para o funcionário. Tinha funcionário que estava há 33 anos, 25, 20, era tudo... Nossa. Quando eles estavam trabalhando, eu não podia fazer nada. Depois que a empresa fechou na minha cidade, que eu comecei a fazer essas ações. Eu até mudei um pouco a estratégia agora. Agora eu entro com a ação pedindo a documentação, que é aquela cautelar, pedindo os laudos. 2, 3 meses a gente tem os laudos. Mas os laudos podem também estarem camuflados. Você entra com a ação só para pedir todos os laudos. Todos os laudos. Né? Em 30 dias. Você entra na trabalhista. Na trabalhista, legal. Na cautelar. Legal. Pede todos os laudos. Só que às vezes, beleza, você matou ali, aí você toca o barco, se você quiser, né? Sem o PPP mesmo, vai saber que vai entrar no administrativo, ele vai negar, vai ter que entrar ou ir para o SRPS ou para o judiciário, porque você só tem o LTCAT, não vai ter o PPP, que é o documento que o INSS realmente aceita, né? Tudo bem. Mas você já vai ter a prova constituída em 2, 3 meses, entendeu? Porque na hora que a decisão, ele fala, viu,
pede para contestar e já colocar a documentação. E é muito importante pedir sob pena de busca e apreensão, né, nessas... Se tiver camuflado e você, né, falar, não, verdade, olha, tem um outro cliente que não tá, aí é legal entrar com a retificação. Por quê? Porque a retificação, a gente não pode... Eu fiz muitos pedidos de dano material e moral. Muitos pedidos. Vou te falar para você que dessas 70, 2, sim, passou. Porque é muito diferente advogar no direito previdenciário e no trabalho. No previdenciário, eu já faço o filtro, eu sei aquele tema, aquilo que eu vou conseguir, né? Ou que eu vou para o CRPS, ou vou manter no judiciário. Na trabalhista, você nunca sabe qual vai ser o entendimento do magistrado. Então, essa incerteza jurídica me deixou cada vez menos atraída para trabalhista, entendeu? Mas eu só faço no direito do trabalho essa parte. Interessante, eu tive um juiz que ele disse que, pelo artigo 58, acho que é o 58 da Lei de Benefícios, a empresa era obrigada a entregar só o PPP. E, cara, não vieram os LTCATs pro processo. Eu falei, como assim? Raça cautelar antes. Eu falei, como assim? E aí acho que esse processo, inclusive, está em recurso. Então, é uma luta mesmo para os advogados para resolver. Essa cautelar é legal, porque, assim, uma empresa de ônibus lá da minha cidade, tipo, colocou folha 1, folha 10, 15, daí eu falei, viu, seu juiz, olha isso, printei as telas, olha aqui, ele não tá na íntegra, eu quero na íntegra. Aí volta e ele pede para colocar e vem para mim. Eu que falo para o juiz se eu estou satisfeita com aquela prova. Olha que legal na cautelar. Interessante. Porque ele não quer saber, ele não vai julgar. Não tem direito para ele julgar. Eu quero só os documentos. Entendeu? Interessante. Mas, ó, eu não sei. Bem legal. A sua percepção de que o tribunal... É que você não faz muito trabalhista, você faz mais nessa área. Só para pegar a documentação, conseguir os documentos. O nosso trabalhista aqui, ele tem características... o advogado que atua aqui em São Paulo, no TRT2, ele tem algumas características que às vezes é complicado, viu? A gente sabe mais ou menos juízes que são mais, infelizmente, né, mais por um lado. A minha cidade também. Tem também muito disso, né? E aí é complicado, a gente fala, caramba... E aí o tribunal também... São poucas as câmaras que são mais assim pró-trabalhor, sabe? Que realmente muitas não querem saber, não. Muitas não querem saber. Isso eu falo, I love you, previdenciário. O previdenciário. Mas eu vou te falar que eu gosto muito do trabalhista também, sabia? Imagina. Eu sou apaixonado por audiência trabalhista. Então, eu não sou do embate de... Você percebeu, de ficar... E a trabalhista, ela tem isso. Você tem que chegar armado com São Jorge no peito, porque ela é muito dinâmica. E aí, às vezes, né, um juiz, assim, que não esteja muito bom, ele, assim, se ele falar comigo, eu perco o raciocínio, já aconteceu. Então, assim, eu não tenho perfil de fazer teletrabalho. Não é meu perfil. Embate. E aí eu tenho que me conhecer, né? E aí eu não faço mais, faço direito previdenciário. É negociação / enfrentamento. É muito enfrentamento. Então, menos negociação e muito enfrentamento. Depende, mas acontece mesmo. Tem hora que você tem os enfrentamentos que puxa vida. Mas é complicado. Família também, assim. Família, quando você vai, por exemplo, fazer ali... eu não faço muito... família, mas nas audiências que eu fui de família também é bem assim. O juiz pressiona, desce a lenha em todo mundo. Você tá querendo o quê? Que o cara faz não sei o quê. Aí fala pro cara, você fez o filho e você não quer pagar. Cara, mas você é o juiz, calma, não é assim, né? Não é assim, pô. Toma as dores, né? É difícil, não dá pra você ficar dando comida de rabo nas pessoas que vão ali procurar o judiciário. Você tem que dar uma decisão. O Estado não pode ter sentimento, né? Assim, sim. Tem que dar uma decisão correta, então isso é muito complicado. E as coisas estão mudando agora com essa parte, com o processo digital, né? A gente tem menos embate, né? O processo, a gente não vai mais despachar, a gente despacha online, né? Você gostou dessa mudança? Eu adorei. Boa, né? Eu achei muito boa por conta da otimização de tempo, né? Lógico que a gente perde o calor do ser humano de estar ali, isso a gente perdeu mesmo, porque aquilo que eu falei no início, né, de construir relação, não constrói mais relação, né, ali dentro. Essas secretarias unificadas, né, a trabalhista com uma secretaria unificada, né, você faz um balcão virtual, numa só ela repassa para as outras varas, família acho que está assim também. Não sei. Na trabalhista, quando eu faço, é direto na própria vara. Pelo menos a que eu fiz foi na própria vara. Em Sorocaba tá unificado, unificaram.
né? E aí Acaba distribui. caro. Aí ele pega a demanda e Entendi. pega ali e manda para a vara competente. Legal, bacana. Foi muito caro. E aí, a aposentadoria especial, então, você tem essa problemática do PPP, que realmente eu acho que é o problema master, na minha opinião, também é. E, poxa vida, fizeram uma sacanagem com a aposentadoria especial, né? Sim. Cara, acabaram com a aposentadoria especial. Era um baita de um benefício, né? Existe, só que ela não é um benefício que a gente vai conseguir. Que assim, o cliente, o segurado vai ter direito, mas é mais fácil trabalhar com o outro direito que ele vai ter, uma deficiência, alguma outra coisa, do que entregar, porque vai demorar tanto, né? Até chegar a ele ter 60 anos, enfim, né? Já pensou? Dificultou Ou a demais. soma de pontos também. Então, dificultou tanto que, às vezes, eu tenho ali, numa entrevista muito boa, eu consigo ter um benefício que vai ser mais rápido, né? Interessante. Voltando aqui na ideia de gestão, Turana, então você falou que você tem uma equipe lá de aproximadamente quantas pessoas? Eu tenho mais 2 pessoas. Mais duas pessoas. Legal. E aí você fica geralmente mais nesse comercial mesmo, na parte do atendimento. Não, eu faço atendimento, faço petição inicial ainda, porque tem bastante trabalho. É bastante trabalho. Eu ainda tenho que fazer. Esse tem. controle de prazo, você Controle tem de alguém que prazo. auxilia? Eu tenho software que faz isso. Legal. Tem software, né? A gente tem, isso tem que ter, né? Isso Tem que ser fundamental, isso, né? isso tem que ter. Não faço Excel, não faço mais. Isso tem que ter. Aí o sistema auxilia ali para poder fazer. Bacana, legal. E aí você tá com dificuldade de pessoas, processos? Sim, eu preciso de mais pessoas. Eu preciso. Tá sentindo? Tô sentindo, tá? Algumas atividades precisa soltar. Soltar. Se você for soltar agora, o que você tá pensando em soltar primeiro? O que eu soltaria? Petição inicial. Petição inicial, legal. Importante. Petição inicial. Eu acho que começa bem. Petição inicial. Que Porque isso a gente consegue resolver todos os outros problemas que a gente fala assim, né? Chega o advogado, o advogado que você contrata, o que eu vou fazer? Você vai ter que ensinar tudo para ele. Aí ele acha que ele só vai fazer. Viu, a gente não consegue, porque a gente atende cliente, a gente tem tantas coisas que a gente não consegue sentar e fazer às vezes, entendeu? Então, acho que hoje eu tinha mais pessoas para poder fazer isso no meu escritório. É uma das atividades que realmente toma muito E não é tempo. petição inicial tô falando só de judicial, é petição inicial administrativa, é uma petição inicial de recurso, entendeu? Administrativo. Legal, bacana. Geralmente a parte de processo eu também gosto de... É que é difícil, né? Você contratar um advogado que saiba muito de alguma coisa, vai ter que ir ensinando, né? Tem que Perfil. desenvolvendo. Quando você vai delegar, é importante você desenvolver, né? Mas é bom você ter esse perfil, por exemplo, suas petições, seu modelo de petição, a estratégia que você utiliza para fazer cada petição, sempre bem alinhadinha. Sim. Na verdade, anotado, né? Anotado, Escrito em algum lugar, para quando você for treinar, seguir talvez esse roteiro. Lá no escritório, foi muito legal isso. Minha mãe, ela criou, ela fazia uma análise do processo muito aprofundada, assim, sabe? Bem aprofundada. E aprendi com ela a olhar esse processo e olhar dessa forma mais estratégica. E eu me lembro que ela criou, cara, quando ela terceirizou foi muito fácil. Ela criou um script que eu até num determinado momento cheguei a criticar. Falei, caramba, cara, tiver que preencher tudo isso, tá louco. Mas enfim, é a forma que tem da pessoa não deixar passar nada. E quando ela utiliza 10, 15, 20, 30 vezes, ela aprende. Ela fala, pô, agora eu sei como analisar, o que eu preciso olhar, porque cada vez que eu vou olhar, eu tenho que passar por todas essas etapas. A gente estava conversando a hora que eu cheguei, e aí eu percebi que ela gosta de análise, verificar, né, o que ela pode fazer por aquela pessoa, né? Hoje não Estava mais. conversando. Hoje ela é a chefa. Hoje ela é a chefa. Hoje ela só manda lá. Ela só manda. É assim mesmo. Mas é legal, uma parceirona. Parceirona, aliás, ó, episódio da doutora Valéria aqui, Xandão. Episódio da doutora Valéria aqui, foi bem legal. Foi um papo bem bacana. Parceiro, tá sempre comigo aqui no Prevcast. Né? Faltou umas 2 vezes aí puxar a orelha dela. Fiquei feliz de conhecer ela, teu irmão, né? Trabalham todos com a gente lá. Muito legal, muito legal. Você tem sócios? Não tenho. Tomada de decisão Não tenho, sozinha. sozinha, Eu tive essa trajetória de sócios, não é fácil, é muito difícil, entendeu? Foi assim, só quebrando a cabeça. O que acontece? Minha mãe é empregada doméstica e meu pai é pedreiro. Então, assim, eu fui a primeira pessoa na família a furar essa faculdade e tudo mais.
Então, eu tive que aprender as coisas muito sozinha. Quando eu fui para advocacia, e quando eu quis montar o escritório, eu montei o escritório na garagem da casa do meu pai. Eu fazia defensoria pública. Aí que eu comecei a fazer parceria. Então, foi assim, uma trajetória bem para estar onde eu tô. Teve umas ocorrências, né? É que eu falei aquela hora que eu esqueci dos perrengues porque eu fiz a decisão certa. Mas teve uns perrengues. Teve bastante perrengue no meio do caminho. E aí vieram outros, né? Então, hoje, assim, eu preciso aprender mais coisas porque eu percebi que eu cresci demais, eu preciso cada vez de dar ajuda. Eu acho que eu tô igual sua mãe lá no início, entendeu? Preciso de pessoas. Contratar pessoas. E eu vou te falar, ó, sendo bem franco, tá? Para você e pro pessoal que tá em casa, esse é um passo que você tem que dar. Sim. Você tem que dar. Porque quando você dá esse passo, você percebe como sua vida ela avança, como o negócio melhora. Eu fiz um curso uma vez e aí eu tinha que ficar imerso uma semana fazendo esse curso. E o que a gente chamava, é como se fosse professor, o equivalente a professor lá. Ele dizia o seguinte, ó, vocês não podem fazer contato com a empresa de vocês, não vai nem dar tempo muito vocês fazerem contato com a empresa de vocês precisam esquecer ela. E eu vou falar uma coisa pra vocês, ela vai ficar melhor essa semana sem vocês do que com vocês, porque vocês atrapalham a empresa de vocês. Aí você fica olhando e fala, caramba, como assim eu atrapalho a minha empresa? E eu vou falar pra você, é verdade. Cara, olha que interessante, você de casa atrapalha a sua empresa. Que louco isso, né? Porque muitas vezes é isso, a gente quer ser advogado, mas você tem que ser empresário. Sim. Você tem que ser empresário. Se você quiser ter uma empresa, se você quiser advogar, legal, advoga. Mas se você quiser ter uma empresa, você tem que pensar como empresa. Não tem jeito. É que a gente pensa isso quando a gente percebe, quando você cresce, assim. No começo você tá ali para você, né, pagar gasolina, enfim, pagar a sala que você alugou, né? O pessoal, ainda mais a jovem advocacia, né? Aí quando você percebe, você fala, peraí, agora ou então eu dou 10 passos para trás, ou eu vou com tudo para frente. É assim, né? Aí você se vê nessa função de gestor e tendo que aprender coisas de empresário. É difícil, a gente não tem essa base na faculdade, né? Não tem esse olhar. E o mais legal, agora eu vou falar um pouquinho da OAB nesse sentido aqui, que antes, né, quando eu falei, eu fui advogar na Defensoria Pública, fiz lá, saí daquele escritório de Cotia, fui lá na casa da minha mãe, na garagem. Hoje, a OAB tem salas ali que você pega, que você pode fazer reunião, pode fazer audiência, você pode atender o cliente. Tinha isso tinha na sua época? A gente não tinha esse apoio. Eu não tinha, hoje tem. Olha que interessante. Dá para utilizar. Dá para utilizar. Você vai lá, você atende o cliente, você faz... Lógico que tem uma agenda, né, específica e tudo mais. Aqui em São Paulo tem, Sorocaba tem. A maioria das subseções hoje no estado de São Paulo todo tem. Eu não vejo muito a OAB falando sobre gestão, mas sobre as áreas específicas, por exemplo, lá no Previdenciário. A gente tem muito conteúdo gratuito, de muito valor, o tempo todo, em todo lugar. Por exemplo, eu participo com a doutora Silvana, Silvana Batista, aliás, card dela aqui também para vocês, primeiro episódio do Prevcast. Querida, né? Nossa, a doutora Silvana é incrível, né? Incrível, parceirona mesmo. E eu tenho um grupo com ela, da Estadual, um grupo de estudos, que todo mês a gente traz alguém muito forte para poder fazer dar essa aula, essa palestra, falar de algum assunto atual. Por exemplo, agora, o primeiro desse ano, vem a doutora Adriane Bramante, que vai falar de estratégias para trabalhar com os benefícios de atividade especial, né? Legal. A gente teve, por exemplo, ano passado, Sodero, falando muito bem de incapacidade e quisitação. A gente teve, por exemplo, congresso que nós montamos lá na OAB de Itaquaquecetuba. Um baita de um congresso, assim, sabe? Juízes, coisa incrível. E fui em várias outras subseções da OAB em congressos incríveis. Então, assim, a gente tem o tempo todo muito conteúdo de valor dentro da OAB. Acho que nós somos muito unidos, né? Também. Verdade. A gente é um pouquinho... O direito previdenciário, ele é unido porque se um advogado entrar com um direito mal formulado, ele pode perder para... Então, acho que a gente se une, né? Nesse de fazer jurisprudência. Então, a gente é bem unido. Os professores, né? As pessoas que estão ali para defender o direito previdenciário. Fernanda Adriane Bramante, né? Ela é diretora de um instituto que é maravilhoso o que eles fazem ali, né? Fazer sustentação oral nos temas que eles fazem, entendeu? Que é para a advocacia previdenciária inteira. Não é para ela ou para ele, né? Que é um pouquinho do que a gente faz também em São Paulo, né, Danilo?
Verdade. Não é para mim ou para você. É para advocacia. É para advocacia, né? E a gente ganha bem, né? Sim. A gente ganha bem da OAB, não ganha? Baita de um salário? A gente ganha dor de cabeça. A gente ganha dor de cabeça, ganha advogado chegando, fala que a OAB não faz nada, mas está todo mundo sendo renovado para utilizar o INSS digital, né? Enfim, e a OAB não faz nada. E uma baita mão na roda, INSS. E aí é aquilo que a gente fala, né? A gente precisando de pessoas para contratar, tendo que deixar o escritório para se dedicar ao serviço. A gente ganha muito. Nossa classe, né? É verdade, é um baita de um trabalho. Mas é legal, eu acho que a gente, nessa troca com os advogados e aquilo, né? A gente acaba servindo algo muito maior. Sim. E acho que é do que eu sempre falo, é do que a gente falou aqui há pouco, né? Quando você entende que você está fazendo um trabalho que é muito além de você, acho que isso dá significado para você e dá motivação para você continuar fazendo. Então isso é muito legal. Eu não sou de estar na frente das telas, né? Mas eu sou aquela pessoa que trabalha o tempo inteiro e eu quero mudar o lugar que eu tô. Eu tenho esse sentimento. E quando me convidaram para fazer parte da diretoria, foi justamente isso. Nossa, a Ana faz tantas coisas e a gente não... Mas faz tantas coisas que a gente fica sabendo depois por pessoas, né? Como foi agora na coordenação também, né? A gente não aparece. Você é a mesma coisa. A gente não se via. Mas espera aí, a Silvana que nos uniu, né? Foi a Silvana. Que nos uniu. Foi a Silvana. Não, a Silvana me uniu com todo mundo lá. A Silvana pegou na minha mão, a Silvana é uma parceira. Mas é que a gente quer estar num lugar, que aquele lugar seja legal para todo mundo e que aquilo funcione, né? Então a gente se dedica. É verdade. Você falou uma questão que eu queria entender como é que você tem pensado, porque você falou que não gosta de aparecer muito nas câmeras. Eu preciso parar com isso, né? Porque isso faz parte, né, hoje, né? Que eu sou de uma geração que não estava habituada com essas coisas digitais, né? Mas não tem. Hoje, atualmente, é o que mais faz, né? Eu vejo vários advogados vendendo pelo Instagram, né? Enfim, monetizando. Então, eu estou aprendendo algumas coisas. Mas, eu vou te dizer, é uma percepção, e interessante, acho que isso que você falou, porque se alinha com o que o pessoal de casa também pode pensar. Às vezes a gente vê muita gente na internet. Tem um livro, vou lembrar daqui a pouco o nome do livro, vou falar. O Hábito de Pensar Claramente, alguma coisa de pensar claramente, é o nome desse livro. E a ideia é o seguinte, ele vai rompendo vários mitos, né? Às vezes quando a gente olha, vê um monte de gente na internet, parece que realmente está todo mundo na internet, mas não tá. Sim. A maioria das pessoas não estão. A maioria das pessoas, elas têm o mesmo bloqueio. É que como elas não aparecem, a gente não sabe. Tem uma parte lá que ele fala que é cemitério cemitério de alguma coisa. Que assim, quantos escritores, o exemplo que ele dá lá, né? Você vê um livro e você fala, caramba, tem vários escritores. Pô, mas tem vários escritores que não lançaram o seu livro. Tem vários que deixaram arquivado. Tem vários que sequer escreveram alguma coisa. Então, assim, existem muitos que é o que ele chama de cemitério das grandes pessoas. Essa é a ideia de que, muitas pessoas, na verdade, nem chegaram. É a minoria que vai para lá, né? A minoria. Então, eu acho que esse problema não é nenhum problema de geração, não. É um problema, é um problema característico, acho que do próprio ser humano, né? O medo de exposição. A gente, desde a época da faculdade, da escola, você ter que fazer uma apresentação já era algo desconfortável, né? Acho que é o nosso sistema de fuga que acaba tirando um pouco a gente dessa situação. Uma cena de conforto. Mas você com essa dificuldade, e com uma experiência comercial, né, com um viés comercial interessante, como é que você tem trabalhado suas estratégias de marketing para atrair mais clientes? Você tem alguma estratégia específica para o digital, também para o offline? Mais para o offline do que para o online, entendeu? Eu acho, assim, se eu abrir... Eu preciso aprender muita coisa, né? Perder o medo de me expor, né? Porque eu acho que é mais mesmo alguma coisa que eu tenho esse medo de me expor. Mas eu tenho impressionante a quantidade de como cresceu o escritório, assim. Não sei se de repente foi a situação de eu estar trabalhando para a advocacia previdenciária e aí, sem querer, eu me exponho. Então, às vezes, na minha cidade tem que falar algo em algum jornal. Então, quem fala no jornal ou é o meu presidente de previdenciário ou eu. Então, isso também
Você costuma dar entrevistas. acabou tendo... eu acabei me expondo de uma forma que eu nem pensei, né? Não imaginava. E como que foi se fazer a primeira entrevista? Ai, foi difícil. Foi? É difícil. É difícil. Não é fácil, né? Dá calorão, dá tudo, né? Solta a barriga. A primeira que eu fiz, eu tava bem, bem nervoso. Eu não sei se a minha primeira foi com o Heródoto. Eu sei que a pessoa falou assim pra mim, cara, você vai fazer... Foi com o Heródoto mesmo. Aí ele falou assim, ó, você vai fazer com o ícone do jornalismo, Heródoto Barbeiro. Eu falei, caramba, esse cara é antigo aí e tal. Falei pra minha mãe ficou toda feliz. Pô, é sério? Caramba, sei quem é o Heródoto, legal. E aí a primeira eu tava com meio assim, isso há uns 3 anos atrás. E aí eu tive uma agora com ele, né? Pô, eu tava toda à vontade, tranquilo, brincando. Mas você tá à vontade aqui, olha só. Aí brincando com o Heródoto, né? De jogo, de futebol e tal. São Paulo tinha sido campeão. Aí brinquei com ele e tal. Então, assim, bem mais à vontade hoje, né? Eu acho que ainda tem muito mais para evoluir. Eu sempre acho que tem mais para evoluir. É interessante a gente nunca acreditar que já tá no platô, né? Que já chegou no máximo. Eu acho que sempre tem alguma coisa para estudar mais, para conhecer mais. Eu tinha um Instagram profissional. E aí, conversando com algumas pessoas, eles falaram assim, Ana, as pessoas querem te ver. Não adianta fazer, elas querem te ver. Que a identidade visual, né, é do advogado, a doutora Ana Cláudia Paz, por mais que eu tenha um CNPJ atrás de mim, né? Mas eu não sei, doutora, né? E aí? Eu tô pensando aqui, Tá pensando? Se eu fosse um consultor seu, eu acho que eu não sei, assim, eu talvez iria transpor essa barreira mesmo sem você aparecer. Porque, assim, uma coisa é uma coisa, aquele ditado, né? Outra coisa é outra coisa. Assim, o escritório ele precisa de visibilidade, Sim. isso é uma coisa. A outra coisa é, você precisa se expor, entende? Talvez não, assim, eu acho que não é uma verdade absoluta. Eu acho que é isso que eu quero dizer, entende? Entendi. Eu acho que você pode dar uma exposição ao seu escritório sem necessariamente você aprender. E existem talvez estratégias para isso daí. Mas se você aparecer, é melhor? Talvez, né? Talvez. É igual no curso de vendas que eu estou fazendo, né? Tem uma pergunta que eu coloco lá. Você precisa ser um bom comunicador? Né? Você precisa ser um bom vendedor, orador? Não. Para você vender, você não precisa necessariamente ser... Porque a venda, ela acontece... Um exemplo que eu dou, você falou que trabalhou na Toyota. Sim. Olha o meu pensamento. E não é nenhum demérito, tá? Ao trabalho que, por exemplo, vocês faziam como vendedores lá. Tem uma pessoa assistindo aqui também, eu acho que eu já até falei isso para ele uma vez. Eu realmente acho que quem está trabalhando na loja, embora nomeado como vendedor, ele é muito mais um tirador de nota do que um vendedor. Porque quem é o real vendedor? O real vendedor é aquele que desperta o desejo na pessoa, que faz com que ela vá até a loja para fazer um test drive. Então aquela pessoa que está na loja, ela vai muito mais tirar uma nota do que vender. A venda já foi feita. Eu já criei desejo. Então quem faz isso? É quem construiu o carro com design estratégico, é quem trabalhou um marketing em que gerou desejo em você e associou a marca a outras coisas. Então, a venda mesmo, ela acontece muito antes da abordagem. Ela acontece muito antes. Então, você vê que a venda é algo que, às vezes, você nem precisa ser um... Já chega com o sonho. Mas se você for um bom comunicador, é melhor? Melhor. É melhor. Então, assim, se de repente você aparecer, acho que na sua empresa, né? Sim, como isso. a Ana Paz, que realmente é advogada, talvez seja melhor. Talvez. Mas não é uma verdade absoluta. Eu acho que dá para expor o escritório, atrair clientes, mostrando que ele é uma solução. Né? Tem acho que tem um escritório, por exemplo, em São Paulo, acho que uns 2, que eles são conhecidos pelo nome do escritório e não pelas pessoas do escritório. Verdade, legal. Então, assim, dá. Eu acho que dá. Vai ter que dar um curso de marketing pra gente. Vamos colocar essa na linha de produção, bacana. Eu tô querendo focar nisso aí. Eu tô querendo trabalhar nisso daí. Muito legal. E benefício por incapacidade, você tem pego lá? Como é que você tem enxergado? Olha, o benefício de incapacidade para mim assim, é muito triste. Eu tenho... o benefício que eu menos tenho no escritório, mas eu pego porque uma pessoa que vai aposentar fica doente no meio do caminho, né? Eu tenho que trabalhar ele. Como eu não... Antigamente, eu acho que nós tínhamos muito, porque todo mundo fazia o escritório do lado do INSS. Então, o cliente saía dali, o segurado saía ali bravo com a perícia e já entrava num... Não era assim antigamente as estratégias? Então, eu tenho, mas não é o que eu mais tenho dentro do escritório. Benefício de capacidade.
Capacidade, ele é uma coisa que muitos E a gente advogados fica fogem. triste, né? Porque a gente também sofre, a gente sabe que não é um benefício, a instrução não é fácil, se vê o segurado incapacitado e a perícia não é legal, não é favorável. Então Tem que tentar ser e técnico, mas é difícil, né? Viu? É técnico, mas não é fácil ser técnico. Você pode ser e dar algum tipo de problema, porque é o entendimento daquele perito. E assim, o juiz vai julgar conforme o perito. Ó, eu vou te falar. Não é fácil. E o que também não é fácil? Porque também, às vezes, você está brigando muito por benefício de 6 meses, 3 meses. Então, talvez seja isso que a advocacia foge um pouco, né? Desmotiva um pouco pra Desmotiva, trabalhar. Tem um Jeff lá em Sorocaba, né? Tem. Acho que ele é um dos piores, assim, ele é um dos mais difíceis do estado de São Paulo, porque com a perícia delegada, aumentou o número de cidades que ele atende. Então, ele atende por volta, salvo engano, de 23 cidades a 26 cidades que distribuem ação no GEF. São 2 varas, né? São 2, a gente chama de vara gabinetes. E tinha um passivo até agora janeiro de 40 mil processos, sendo que o juiz não consegue dar 100 sentenças. Então, assim, advogar em Sorocaba é bem... Demora quanto tempo um processo lá, mais ou menos? Olha, vou falar num benefício de incapacidade aqui que está na minha cabeça. Bom, a gente deu entrada, essa aqui específica que a perícia vai ser... Acho que eu dei entrada em mês 6 de 2023, a perícia foi marcada agora para o mês 2 de 2024. 6. Perícia. Vai julgar ali para agosto, mais ou menos. Dependendo do tempo de laudo, até passar, voltar, manifestar. Um aninho, mais ou menos. Vou falar com o Jeff de São Paulo. Acontece aqui? O Jeff de São Paulo tá um ano, mais ou menos, também, né? Um ano, acho que um ano e pouquinho, o Jeff de São Paulo. E os outros benefícios? Aposentadoria especial, Eles estão julgando processo de 2020. Esses benefícios são geralmente os mais complicados, né? É porque assim, eles fazem auxílio-doença, né? Que são os benefícios, acho que LOAS, aí as aposentadorias elas ficam em start ali, né? Para ser o próximo. O que acontece? O que melhorou muito é que veio uma corregedoria, agora veio uma equipe de 15 funcionários que eles fizeram um trabalho incrível, deram várias sentenças. Várias sentenças. Tanto que em conjunto a gente está tentando trazer uma outra vara para Sorocaba, porque que além de acumular muito processo, trabalham 17 ou 18 servidores para 2 varas gabinetes. Você tem noção como que é? Eles trabalham no gargalo, né? Então a gente também tem que entender, não estou falando que eu estou falando bem, não é assim, mas assim, a gente tem que entender também que não é fácil para eles, né? E aí o que sobra pra gente gerir diante de uma situação como essa, que é talvez... É confusão no escritório, porque geralmente o cliente acha que o problema, eu estava falando com a sua mãe, é do advogado. É o advogado que é culpado. Como resolve isso? Olha, é com muita conversa, é explicando que é para todo mundo, é contando a realidade da minha cidade, entendeu? Porque... E tentando melhorar, que é o que eu falei para você, como eu, dentro de diretoria, né, a gente está fazendo um trabalho para a gente trazer uma nova vara e mais servidores. É tentar, é o que eu consigo fazer, né, e conversar com o cliente, que não é o problema da Ana Cláudia, do Danilo, ou de José, né. De todas as... É geral. Eu, nesse ponto, né, olha uma estratégia que eu utilizo para tentar resolver esse tipo de problema, entra naquilo que eu sempre falo aqui, o pessoal vai me achar chato, mas eu vou repetir 1 milhão de vezes, é sobre vendas. Quando você precisa, a venda é sempre um processo de persuasão, e você romper barreiras, né? Quando o cliente vem, ele vem todo armado para cima de você, ele vem muito bravo, e acho que uma das primeiras estratégias é a empatia aqui, né? Sim. Veja, eu não posso julgar ele, porque eu preciso primeiro entender do lado de lá a ignorância dele quanto à compreensão do direito, a ignorância dele quanto à compreensão do sistema. Eu preciso primeiro me colocar do lado dele e falar, cara, eu entendo o seu ponto de vista.
Depois você precisa mostrar o seu papel dentro de todo esse cenário. Então você Sim. precisa trazer clareza sobre esse cenário. Veja, é Conversar. sobre vendas. É sobre vendas. Né? É sobre isso vendas. mesmo. É você pegar e mostrar para o cliente, vender para ele a ideia que você tem de toda a coisa e falar, cara, me entrega, calma. É isso que você vai ter que me pagar aqui agora, calma. É isso que eu preciso de você, calma, porque, cara, não tem o que a gente fazer. E mostrar que a gente está fazendo o melhor, né? Eu estou fazendo o melhor, mas é um problema que é insolúvel, né? É muito comum o cliente vem muito armado e às vezes ele sai mais tranquilo. Mais tranquilo. Ele sai bem, não, doutor, fica tranquilo. Isso é judiciário, E né? te indicando mais ainda. Então. E quando vem o cliente para quer saber alguma coisa do CRPS, aí... Aí senta e chora. Vem cá, senta aqui do meu lado e vamos chorar. É difícil. Você tem feito muito MS para fazer esses processos andarem ou você entende que não é uma estratégia adequada? Eu acho que é uma estratégia adequada dependendo do momento que tá, né? Assim, eu não tenho mais feito MS para julgamento, pedir julgamento. Que esse fere ego das pessoas, do relator, alguma coisa assim, porque tem câmeras, tem juntas muito legais, tem câmeras legais, mas tem umas juntas também que são difíceis ali dentro, câmeras também, e às vezes ele pode achar ruim, porque o relator, o presidente pode estar sendo cobrado porque não está a pauta de julgamento ali, e julgar de qualquer forma. Eu faço muito para pedir exigência para o INSS, para cobrar alguma coisa, um ato que eu preciso, ou cumprimento de decisão, implantação de benefício. Eu posso até ter pagamento de benefícios, porque às vezes você faz o MS e você pede para implantar o benefício, porque já transitou em julgado, legal. Só que às vezes o advogado esquece de fazer um pedido que também é para pagar as parcelas vencidas na via administrativa. Por quê? Tem servidor que ele vai lá, implanta e não faz não faz lá o pagamento. Tem servidor que é muito legal, que eu não sei, eu não consigo entender, porque eles não têm uma cartilha, né? Então tem servidor que se faz só para implantar e ele já vem lá, já paga tudo de uma vez. E às vezes você tem que fazer um pedido para fazer o pagamento, então eu já faço MS com esse pedido. E pasme, muitas vezes dá certo, mas já aconteceu de 1 ou 3 juízes falar não. Olha, a advocacia previdenciária não tem receita. Ela né? Sempre tem novidades. Tem novidades. Aí, e tem que ser mas eu manejo bastante. Eu acho que o advogado não pode ter medo, tem que manejar MS, né? Tem algumas coisas que é legal. Já fiz muito MS para pedir julgamento, mas eu percebi que no meio caminho eu estava tendo não estava sendo legal, né? Então, assim, estavam julgando de qualquer forma. Não me notificavam, mandavam e-mail para que estava marcada a sessão de julgamento para eu poder sustentar, enfim. Por isso que eu tenho software, que eu tenho um que faz um push do administrativo que me ajuda aí, entendeu? Aí eu fico sabendo a sessão de julgamento, tal, certinho. Legal, bacana. Esses programas, né, eles ajudam muito, otimizam muito o nosso tempo, né? Então, eu não preciso ter uma pessoa que só... Eu fazia muito mais administrativo do que eu faço hoje. Mas eu tenho muito processo administrativo. Então, não tem que ter uma pessoa que entra no CRPS 3, 4 vezes. Eu tinha, assim, muitos recursos. Ainda tem, né? Porque estão lá. Mas eu tinha uma pessoa que fazia isso umas 3, 4 vezes na semana. Ela entrava em todos os meus recursos. E é difícil você entender, né, o recurso. As decisões, como é que tá lá, a montagem, né? Legal. Que sistema que você usa? Pode falar? Não tem problema. Posso, eu uso o Pravo. O Pravo, legal. Usei o Pravo, usei ele. Mas agora acho que tem outras ferramentas mais atualizadas, né? O Pravo, eu tava com ele, foi meu último sistema. Bom, muito bom. Fazia o pessoal do Pravo a gente não tem mais contato, né, eu acho. Mudou, né? Agora mudou a gestão. Nós tínhamos muito contato quando era um outro gestor. Agora acho que é a Advise que tá, e aí não tem. Legal. Pô, bacana, legal. E é importantíssimo, né? O advogado que não tem um sistema de gestão aí, ele acaba tendo que trabalhar muito de maneira operacional, anotando coisas que talvez não precisaria anotar, né? Sim. O sistema faria automático. Você falou que tem bastante administrativo. Estrategicamente para você, é mais interessante o administrativo, o judicial? É caso a caso? Olha, hoje em dia, no início foi estratégico, porque ele era mais rápido para me dar renda, para eu manter rentabilizar o escritório. Então foi legal.
Só que hoje ele é mais estratégico, porque assim, então tudo, a maioria, quando eu comecei, era mais rápido o CRPS, né? Então era mais rapidinho. E então foi legal, porque quando eu vou receber as parcelas vencidas, eu não tenho que liquidar a sentença, né? Homologar até abril, vir depois lá no próximo orçamento, enfim, ele é muito mais rápido. Então, rentabilizei. Hoje em dia, eu sei qual o direito que eu não vou ganhar no judiciário e o que é muito favorável no CRPS. Então, você tem que fazer esse filtro, né? O que é mais favorável? Que o cliente não tem, por exemplo. Já aconteceu muitas vezes a gente querer averbar tempo rural e o cliente falando, não tenho testemunha, não tenho. E tem um monte de documento do pai, da mãe, o pai está aposentado no rural, só que se eu for para o judiciário, ele vai querer corroborar por testemunha. E aí? Então, eu vou para o CRPS, porque eu sei que ele não vai ter. Então, assim, sabe? É mais interessante. Então, você tem que entender da matéria, entender do direito, entender como que é o entendimento do CRPS, do judiciário, para ver o que você vai criar. Mas, em contrapartida, se a gente fala do judiciário, a gente tem aí uma parte, a gente tem juros, que a gente não tem, né? Então, a gente pede, né, a parte de juros, honorários de sucumbência, dependendo né, de se está na vara ou no JEF. Então, ele é mais rentável o judiciário, por mais que seja demorado. Né? Então, tem. O CRPS, ele seria muito bom se ele não fosse tão demorado, né? Eu acho que o maior problema do CRPS é a demora, né? Mais rápido, né? Hoje ele está muito demorado. Hoje ele está muito, muito demorado. Hoje ele tá. E eu conversei com a doutora Priscila Machado. Ela tá no CRPS. Ela tá no CRPS, ela tá junta. E conversei também com o Lucas Costa, que também é do CRPS. O Gustosa? Acho que eu sei quem é. O Lucas Costa. O sobrenome dele. Eles são lá do CRPS. E eles falaram que tem uma meta grande, assim, de volume de processos. Eles têm que jogar bastante, assim. Eles têm uma meta por mês alta e não dá conta, né? Não tem jeito, não dá conta. Terrível. Mas o CRPS, ele tem algumas interpretações muito boas e estratégicas em alguns casos. Você falou no caso do rural, né? Eu acho que o LOAS também, dependendo em alguns casos, ele é muito interessante. Para renda, né? Questão de renda. Questão de renda, bem interessante. Ele é interessante. Tem algum outro benefício que você lembra aqui pra gente dar de dica pro pessoal, que talvez para olhar melhor pro CRPS? Eu tô pensando nesses dois aqui, talvez algumas atividades especiais. Né? É legal levar lá pro CRPS, graxa, óleo. Por que acontece? Agora tem um tema, eu não vou me lembrar o nome do tema aqui, que falou que quando no documento tem óleo ou PPP, eles querem a quantidade em ppm, mg3, né? Ou o nome do produto mesmo, óleo e graxa é genérico, né? Qual que é o nome, né? Que tá ali, né? A matéria-prima, né? Isso. E no CRPS não tem esse problema. Não está tendo por enquanto. Pode ser que mude, que vire, porque é assim, entendimento, né? Então você consegue. Não tem algumas coisas que a gente tem que saber o que tem lá para poder entrar lá. Que eu vou ter um problema. Por exemplo, na vara, eles estão julgando. Tem alguns processos meus que estão sendo julgados favorável, mas no juizado especial, porque acho que foi a TNU que mudou o entendimento dela, não tá, se tiver óleo e graxa, ou foi a vara, desculpa, agora já, assim, não lembro o tema, mas você tem que ser estratégico. Judicial não passa, judicial difícil se tiver só óleo e graxa, né? Eu conversando com a doutora Priscila Machado. Não lembrar agora se é a vara ou se é o JEF, se eu lembrar eu falo, mas você tem que saber, entendeu? Tem que saber. O CRPS é favorável, eu vou pra cá. O JEF não tá, a vara tá, então aguarda o processo. O que é legal, às vezes, é entrar com recurso, que você fala assim, eu vou ganhar só na vara comum, né? Da entrada, primeiro para apresentar o trabalho para o cliente, espera aguardar o valor da causa da vara e entra na vara, mesmo sem julgamento. É uma estratégia. É uma estratégia. Para fugir do JEF. Para fugir do JEF. Tem que saber, né? Eu estava conversando com a doutora Priscila sobre essa questão. Ela estava me falando que ela também chegou a fazer alguns casos assim, né? Porque ela estava advogando e deu muito certo, vários casos dela. Ela falou, óleo e graxa deu muito certo. Mas quando ela entrou lá, ela conversou com uma outra conselheira, acho que presidente, e
E ela tinha uma interpretação completamente diferente. Estão mudando o entendimento. Não, e ela explica como que essa outra conselheira ou presidente explicou para ela que talvez a óleo graxa não seria o mais adequado. Ela falou, você explicou sobre a filha dela e o óleo, na verdade, acho que é o óleo que passa no bumbum da criança. E aí falou, você olhou lá está escrito óleo mineral também. Ele é insalubre, ele faz mal para a criança. Então, assim, só estar óleo mineral não é suficiente. Então, algumas juntas ou câmara não estão reconhecendo. Está mudando, tá vendo? Já está mudando o entendimento. Então, é complicado. É legal colocar, tentar ir atrás de mais documento, né? Mas se é um caminho, é melhor tentar, né? Se tem uma possibilidade. Jurisprudência favorável nas câmeras. Uhum. Tem bastante jurisprudência favorável, mas é aquilo. No CRPS, ele muda, mas ele muda, assim, você tem certeza que vai, aí entrou, por exemplo, agora no processo de 2019, demorou 1 ano ou 2 anos, aí chega na CAD, ela mudou o entendimento. Isso acontece bastante no CRPS. Por isso que é muito bom advogar no CRPS. Mas como cada órgão julgador tem as suas peculiaridades, né? Tá? Então é o risco da nossa profissão. Você tinha uma junta de recurso lá ou era aqui em São Paulo para você? Aí porque agora é em todas, né? Não cai em todas, qualquer uma. Mas eu percebia que no começo caía muito em São Paulo. Eu não sei como que era, né? Antigamente não Eu caía muito na 13ª e na 12ª, que aqui, primeira adjunta, tem a 13ª, segunda e a quarta aqui, não é? Ou só a 13ª e a quarta que é aqui. Quarta ali na Santa Ifigênia, né? Tem acho que uma outra adjunta que eu não me lembro agora. Né? E a primeira composição, que é uma delas, né? Tem terceira, a primeira composição, a 13ª, alguma coisa assim, né? E ela ali na Santa Ifigênia, eu lembro que eu ia lá... Fazer a sustentação era... Não, fazia sustentação e também para impulsionar o processo. Né? Sim. Era muito bom, você sentava ali, conversava com o pessoal, resolvia algumas questões. Você podia ligar, eles atendiam. Você mandava e-mail, eles respondiam. Verdade. Agora tá assim, parece muito fechado. Não sei o que aconteceu, se é a quantidade mesmo de... Vou falar, não sei o pessoal de casa se teve essa experiência na ocasião, mas a 13ª era uma junta muito boa. A Doriene, que era presidente lá, ou ainda, não tenho certeza. A secretária. A Valéria, nossa senhora, eles são muito humanos, assim, baita de um trabalho. Na 14ª eu sofria um pouco. Eles não eram tão... Na 14ª a gente tinha um pouquinho mais de dificuldade. Então, quando o processo era na 14ª, aí você põe a mão e fala, eita, vou ter problema. Era 13ª, você fala, pô, bacana. Vai lá conversar com o pessoal, é gente boa, entende, entende o que você está falando, o que você está tentando resolver, então é muito legal. Muito legal mesmo. Doutora Ana, olha que interessante, estamos chegando já na fase final aqui, você viu como é rápido? Falei pra você que é rapidinho, a gente começa a bater papo aqui e vai embora. É verdade. Mas muito legal, gostou? Curtiu? Gostei, curti. Muito legal. Parecia que nem tinha câmera. Não, é que elas ficam todas quietinhas, paradinhas. Acho que o duro é quando as pessoas ficam assim andando, né? O Xandão tem dessas, viu? Aquele não fez também, não fez dela. Hoje ele percebeu que eu sou tímida, né? Não fez, né? O Xandão é dessas. Doutora, queria te agradecer muito a sua presença aqui. Pô, nos honrou demais aqui no Prevcast. Não, honra é minha. Oi? A honra é minha. Imagina, muito obrigado mesmo. Vou deixar você fazer suas considerações finais aqui, mas queria antes te agradecer. Primeiro, agradecer pelo trabalho que você assume agora na OAB e agradecer em nome da advocacia como um todo, né? É importante a gente ter representantes focados aí, ajudando a advocacia, e você hoje é uma dessas pessoas aí que faz esse contato com o INSS. Pô, acabou de vencer, o pessoal nem sabe, né? 15 de janeiro aí venceu o acordo. E quer dizer, pô, e você tá lá brigando para que todos os advogados continuem no conforto do seu escritório comunicando com a INSS. Pedidos de benefício. Muitos deles não sabem, né? Não sabem, mas, pô, muito obrigado mesmo. E obrigado por vir aqui no Prevcast, contribuir aí com a advocacia. Fica à vontade para fazer suas considerações finais para os advogados. Eu quero agradecer você, né? Quero agradecer, Danilo, agradecer essa parceria que a gente começou aí agora no início do ano. Agradecer o Prevcast aqui de me chamar e ter a paciência de me escutar, né? Mesmo com toda a vergonha que eu tenho. Conhecer todo mundo que está aqui, sua mãe também, adorei. E falar para a advocacia previdenciária, né, que a gente está trabalhando em prol dela,
que a gente quer, o que a gente quer realmente é uma advocacia previdenciária fortalecida e unida, que eu acho que essa união é mais importante, essa união que faz a gente chegar longe, né? E que elas procurem as suas subseções, que façam parte das comissões, que ajudem a advocacia previdenciária, porque o advogado previdenciário sabe os seus problemas e às vezes eles têm a solução ali que eles podem plantar uma sementinha e conseguir solucionar. E então é isso, né? Quero te agradecer todo o carinho e atenção que você teve comigo. Maravilha. E você fala uma coisa interessante, porque é o seguinte, né? É importante a gente ter mais pessoas dentro da OAB que estejam interessadas em ajudar, né? Sim. Pessoas que realmente entendam que pode contribuir com a advocacia. Pô, as portas da OAB tá aberta. Isso. Tá aberta para advogados que querem ajudar, querem realmente fazer um trabalho em favor aí dos advogados. Obrigado. Muito obrigado mesmo, doutora. Valeu. E obrigado você que esteve com a gente aí até o final. Não esquece de comentar aqui o que vocês acharam do episódio, tá? Manda um obrigado para a doutora Ana, porque você, previdenciarista, tem se beneficiado pelo trabalho dela. Não tenho dúvida, tá bom? Compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Traz mais previdenciaristas para cá. A gente se vê. Forte abraço.